Boa noite, graça e paz, amém? Como é bom estarmos aqui na presença de Deus, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, nessa noite chuvosa, muita chuva, né, aqui em Guará, mas você veio, tem os irmãos que estão nos acompanhando através do YouTube, que Deus possa abençoá-los também, e como eu sempre digo, é uma alegria, uma bênção poder compartilhar a palavra do Senhor, podemos ter esse tempo de reflexão da palavra, amém? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de fé. Eu gosto de falar de fé, porque é algo que fala muito ao meu coração. Eu vivo pela fé verdadeiramente. Eu experimento na minha vida, né, o mover de Deus. E eu gosto de compartilhar e falar com as pessoas a respeito de fé, e eu tenho visto que Deus tem levado a nossa igreja, tem nos levado através da palavra a gerar essa fé, que é uma fé sobrenatural, amém? Porque se eu perguntar hoje aqui, quem tem fé? Quem tem fé? Amém, glória a Deus. Nós vamos falar e temos fé. Mas existem situações na nossa vida em que nós precisamos nos posicionarmos, nós precisamos entrarmos numa dimensão de ir além, de ter essa fé sobrenatural. E eu queria falar um pouquinho hoje com vocês a respeito disso. Queria caminhar um pouquinho, não vou falar aqui a respeito de nenhuma regra de fé, não, eu quero falar a respeito de algo que eu vivi, amém? Algo que eu experimentei e experimento na minha vida. No ano de 2012, finalzinho de 2012, mais precisamente em dezembro de 2012, está aqui o Toninho, a Nadir, que viveram esse tempo comigo. Eu engravidei pela primeira vez. Eu estava com 38 anos. Já tinha completado em novembro 38 anos. Já tinha passado por 3 tratamentos de fertilização in vitro, sem sucesso. Eu tinha exames que constatavam a infertilidade, que constatavam que eu não ovulava. Tentei de tudo, mas em dezembro de 2012, precisamente no dia 16 de dezembro, eu recebi eu passei mal e eu recebi então um exame, eu fiz o exame e estava ali um positivo. Foi algo assim, irmãos, que eu não consigo explicar. É difícil de explicar quando você quer algo, quando você quer muito algo, que você espera muitos anos. Eram 15 anos esperando, né, por esse positivo, 15 anos esperando e sempre tendo respostas negativas e sempre ouvindo que não tinha como. Mas estava ali na minha frente e o meu coração se encheu de alegria. Foi algo assim, realmente, que só quem vive algo que você espera muito e que você, de repente, você vê ali nas suas mãos, consegue explicar. Eu não consigo colocar em palavras o que eu senti naquele dia. Mas eu já compartilhei aqui com vocês. Essa gravidez foi uma gravidez que não foi para frente. Eu já estava com 38 anos já completos e tinha tido essa experiência de ter um positivo, de chegar e ir no ultrassom, ver o embriãozinho, ver o saquinho gestacional, ver o embriãozinho, mas ali naquele ultrassom também receber a notícia de que não tinha batimento cardíaco, de que eu tinha tido um aborto retido. E isso, irmãos, foi uma situação assim muito difícil, porque você esperar muitos anos por algo acontecer, por um sonho se realizar, e de repente parece que aquele sonho assim, sabe, você estava com ele na mão e ele foi. Então eu sofri muito, foi muito
muito difícil. A dor que eu senti, assim como eu não consegui explicar quando eu vi o positivo, é difícil explicar a dor que eu senti. Tanto é que eu fiz o primeiro ultrassom, que constatou que não tinha batimento cardíaco, e eu achava que não, que aquilo estava errado. Eu ainda marquei outro ultrassom, e não sei se o Sérgio lembra, nós fomos para Cruzeiro, minha mãe foi junto, peguei as crianças, nós fomos para fazer um outro ultrassom lá, e quando eu saí daquele laboratório, não sei, acho que é laboratório, né? Daquele lugar que faz ultrassom, daquela clínica, eu saí arrasada. Assim, eu estava devastada. Eu não sabia falar, eu só chorava. A dor. Eu me sentia envergonhada. Parecia que eu tinha feito alguma coisa errada. Eu falava, o que eu fiz de errado? Porque às vezes a gente sente, por quê? Por que eu perdi? Porque eu falava assim, Senhor, eu já tinha até me esquecido, eu já não estava nem pensando mais nisso, porque quando veio esse positivo, eu de fato já tinha desistido de tudo, estava ali cuidando das crianças, cuidando do pé da Tainara, já não estava pensando, e veio esse positivo, e eu não conseguia compreender. E eu me sentia ali realmente com um sonho frustrado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Um sonho frustrado, era o meu sonho, o sonho de uma vida, e aquele sonho estava frustrado. E foi nessa época que eu comecei a meditar ainda mais na palavra. Eu queria que Deus falasse comigo. Eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo. Me direciona, eu não quero ficar sentindo esse vazio, porque perder um filho, sofrer um aborto, traz um vazio para a gente. E eu queria que o Senhor me curasse daquele vazio. Eu queria que o Senhor, eu pedia para Ele me dar um novo ânimo. E foi quando, eu lendo a palavra, o Senhor começou a falar comigo no livro de Romanos, capítulo 4. Versículo 17, que eu quero compartilhar com vocês. E eu comecei a enxergar nessa palavra passos que o Abraão deu na fé. Nós lemos muito e falamos muito a respeito de Abraão lá em Gênesis. Lemos e falamos bastante, mas o Senhor falou comigo a respeito de fé no livro de Romanos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu queria compartilhar com você. Vamos ler Romanos, capítulo de número 4, versículo 17. Diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso, ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Amém? Queridos, durante muitos dias, eu fiquei presa nessa palavra. E o Senhor foi falando, e o Senhor foi falando, e eu fiquei presa ali, e o Senhor falando.
E o Senhor se revelou para mim nessa palavra, Ele revelou essa palavra como passos de fé que Abraão deu. Eu encontrei aqui lendo 5 passos de fé. E foram passos que eu tomei para a minha vida. Eu comecei a viver isso. E o Senhor foi falando e eu fui vivendo. Por quê? Porque eu não podia perder a minha esperança, eu não podia perder a minha fé. Eu queria ver o milagre de Deus, a promessa de Deus. Eu falava assim: Senhor, eu não acredito que o Senhor me fez experimentar ter uma criança no meu ventre, ter um embrião no meu ventre, sentir aquela... Não, eu sou mãe, né? Eu contei para a igreja celebrou comigo, eu festejei, né, Toninho? Fizemos uma alegria, um cultão de louvor a Deus, porque a igreja experimentou comigo, viveu comigo todo esse tempo de espera. E para eu falar que não tinha mais, e para eu falar para as pessoas: olha, não, eu perdi, foi a palavra que me sustentou e tem me sustentado até hoje. Amém? A palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, mas de uma forma específica, nesse tempo, durante esse tempo, essa palavra foi algo que me marcou. 5 passos de fé que Abraão deu. E eu quero convidar você a hoje comigo dar esses passos. Amém? Primeiro passo que a palavra diz assim, no Romanos 4,17: como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Primeiro passo: crer no Deus que traz à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus diz que Abraão creu. Ele creu em quem? Ele creu no Deus, em Deus. Em qual Deus? O Deus que ressuscita os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Queridos, Abraão convivia com Sara, e ele convivia ali com aquele útero morto de Sara. Ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E quando Deus faz a promessa para ele, ele acredita, ele crê nesse Deus que pode mudar essa situação, que pode trazer vida ao útero que era morto. Amém? Trazer à existência aquilo que não existe. Ele acreditou. Foi o primeiro passo. Crer nesse Deus. E quando essa palavra veio ao meu coração, já no ano de 2013, porque eu virei o ano, em dezembro de 2012, eu soube que estava grávida. Quando foi janeiro, um mês depois, que já era para estar de 8 semanas de gravidez, 8, 9 semanas que eu fui fazer o ultrassom, não tinha batimento cardíaco, a gente já estava em 2013, e o Senhor então começou a falar comigo: eu posso trazer a existência, você precisa acreditar que eu trago à existência o que não existe. Para a medicina, né, e eu ouvi de muitos médicos, você não poderia nem engravidar, mas você engravidou. Eu trouxe a existência, e eu posso trazer à existência, né, o filho que você tanto quer, Simone. Então eu comecei a acreditar nessa palavra, que Deus traz à existência aquilo que não existe. Talvez você esteja numa situação dessa, de algo que você sonha, algo que você está planejando, algo que Deus semeou no seu coração. Se você for contar para outra pessoa, essa pessoa vai falar assim: isso não existe. Não é assim? Isso não existe. Isso não tem como. E hoje eu vim falar para você de um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Nós precisamos crer que nada é impossível para Ele. Nada é impossível. Ele vivifica os mortos, nenhuma outra tradução diz, e traz à existência. Ele traz vida, Ele é poderoso para fazer. Ele traz, Ele faz. E eu sou prova disso, porque o meu útero era morto, mas o Senhor trouxe vida.
Ele traz a existência. Então o primeiro passo de fé é isso, crer nesse Deus. Amém? Crer não em qualquer Deus, mas nesse Deus que traz à existência aquilo que não existe. Abraão creu. Ele creu que Deus poderia fazer. Aí, seguindo na leitura, o Senhor falou comigo a respeito do segundo passo de fé de Abraão. O segundo passo foi crer contra a esperança. Por quê? Olha o que a palavra diz, Romanos 4,18. Seguindo aí a leitura. Abraão creu, na NVI diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Mas olha como está na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia esperança. Motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Nós somos assim. Enquanto eu estava fazendo o tratamento de fertilização, e eu estava naquela expectativa, não, o médico falou, olha, não, nós vamos fazer, você vai tomar medicação, e eu me enchi de remédio, fiquei enorme, e muito hormônio, e aquela esperança, não vai dar certo, vai estar tudo certo. Mas quando começaram a vir os negativos e não dá certo, irmãos, nós temos uma tendência assim, olha, quando o médico fala que não tem mais jeito, a gente perde o quê? A esperança. Eu tenho esperança enquanto eu estou enxergando uma saída. Então eu tenho o quê? Esperança. Enquanto há um tratamento, enquanto há alguém falando, olha, pode ser esse caminho, pode ser dessa maneira, nós vamos, tendo esperança. Mas existem situações na nossa vida em que parece que fecha tudo. Nós não conseguimos mais enxergar a esperança. A gente olha para um lado e para o outro e a gente não vê nenhuma situação onde possa falar, não, eu tenho um fiozinho de esperança. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não sei quando que a esperança de Abraão começou a ir embora, porque Deus fez a promessa para ele quando ele tinha 75 anos. E ele acreditou, amém? Nós lemos lá que ele creu. Ele creu. Só que o tempo foi passando. E você imagina aquele homem que sabia que a esposa era estéril, e a cada aniversário de Sara, você pode imaginar, Porque para a mulher é assim, a cada ano que a gente vai passando, o nosso órgão reprodutor, ele vai envelhecendo. E as chances, vamos dizer assim, de você engravidar são menores. Por isso que o médico falava assim, mano, você tem 38 anos, você vai fazer 39 anos. Eu já não tinha. Então, com o passar do tempo, da idade, as esperanças vão indo embora. Abraão, ele começou então a ver, ano após ano, não sei se foi no aniversário de 70 anos de Sara, ou no aniversário de 72, de 73, que parece que a esperança, a promessa está ali, ele acreditou, mas o tempo está passando. E nós temos essa tendência de ir perdendo a esperança. Só que a Bíblia diz que quando a esperança estava indo embora, ele usou a fé. A fé. Eu marquei uma coisa aqui que eu marquei para não esquecer. A fé fez a esperança se renovar. Amém? Aonde, quando ele não tinha mais motivos para ter esperança, ele teve fé. E a fé fez a esperança se renovar. E hoje aqui eu e você podemos renovar as nossas esperanças. Você pode ter esperança. Você pode falar, me ajuda a pregar? Fala para a pessoa do seu lado assim, mantenha a esperança. Tenha esperança. Nós não podemos perder isso. E mesmo quando tudo se fecha, nós usamos o que? A fé. A fé renova a nossa esperança. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus, e ouvir as boas novas. E por isso, cada vez que a gente vem aqui, que a gente ouve a palavra, irmãos, é um renovo. Eu mantenho essa minha fé, eu tenho uma fé viva. Minha fé é viva. E quando eu vejo que algo está querendo minar, eu vou correndo, sabe? Na palavra. Por quê? Porque eu preciso manter. O terceiro passo de fé de Abraão foi o quê? Romanos 4,19. Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé o quê? Não enfraqueceu. Mesmo ele olhando para o corpo dele, de quase 100 anos, ele olhando para Sara, a fé dele não enfraqueceu. Ele continuava crendo naquela voz, ele continuava crendo na palavra do Senhor, que dizia para ele: eu vou fazer de você pai de multidões. Você tem promessa aí na sua vida? Tem? Amém? Então creia, não enfraqueça na fé. É o terceiro passo. Não enfraquecer na fé, não deixar com que a nossa fé ela vá se esvaindo. Isso pode acontecer? Pode, irmãos. Pode sim. Como eu falei para você, com o tempo passando, com situações que acontecem, a gente pode, então a gente tem que estar atento. E eu comecei a fazer isso porque eu precisava, eu queria ver o milagre de Deus na minha vida. Eu comecei então a ler a palavra, eu comecei a orar, eu comecei a falar: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Então o perder o bebê, o perder aquela primeira minha gravidez, agora eu já estava entrando no ciclo dos 39 anos, o perder, e pela medicina, agora que era mais difícil ainda, mas o perder não me fez perder a fé. Pelo contrário, o quarto passo de Abraão foi não duvidar da promessa. Romanos 4,20 diz assim: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Amém? O fato da situação não acontecer não fez ele perder a fé. Pelo contrário, ele acreditou ainda mais. Ele não duvidou da promessa. Eu perguntei aqui quem tem promessa. Você continua acreditando nessa promessa? Amém? Nós precisamos continuar crendo. Fé é isso, irmãos. É mesmo eu não vendo, mesmo que não esteja acontecendo, eu creio que Deus está ali, que a palavra veio dele, e a última palavra é dele também. Ele não duvidou. Então eu não podia duvidar. Eu comecei a orar, comecei a clamar, comecei a pedir ao Senhor. Li essa palavra quase todos os dias. Eu me alimentava com essa palavra durante esse período, entre o tempo que eu perdi esse bebê e o tempo que eu engravidei novamente, já com 39 anos. Foi um tempo ali onde o Senhor foi trabalhando. E eu fui falando: Senhor, eu creio que o Senhor pode trazer. Eu creio, mesmo que os médicos estejam falando que não, mesmo que os exames que eu tenho aqui digam que não, eu creio que o Senhor pode trazer existência. Eu creio, mesmo que não tenha esperança, eu tenho fé, ainda que não haja esperança, ainda que para as outras pessoas, Simone, desiste disso. Porque eu escutei. E nesse processo, irmão, muitas vezes, o inimigo das nossas almas usa pessoas, usa situações para nos tirar desse propósito. E nós precisamos estar atentos. Deus falou conosco, e eu sei que Deus falou com você. Sabe, arde no coração quando Deus fala a respeito de algo. E nós não podemos deixar as situações, nem pessoas, e às vezes usa pessoas próximas, dói mais ainda, quando é gente mais próxima assim, né, e tenta minar a nossa fé, ou nos colocar dúvida a respeito daquilo que Deus prometeu para nós. Mas eu preciso crer. Abraão não duvidou, e eu falei para mim assim: bom, se Abraão não duvidou, eu também não vou duvidar. Vocês estão entendendo como que a palavra nos alimenta?
Amém? E foi assim. Estou contando, compartilhando para vocês o meu processo. E eu falava, Abraão não duvidou, não perdeu a fé, não duvidou da promessa. Pelo contrário, ele se encheu de poder e louvou a Deus. Sabe o que eu fiz, amados? No meio daquele turbilhão, aí que eu fui louvar mais a Deus. É nesse momento onde muitas pessoas perdem, sabe? Existem milhares de bênçãos mesmo. Vamos falar aqui de bênção. A gente não pode ter medo de falar, porque Deus é um Deus abençoador, amém? Que estão ali, aguardando, sabe? Nós gerarmos essa fé dentro de nós, para que aconteça. Existem muitas situações que Deus está pronto para estender as mãos e para, sabe, falar, olha, é agora. Mas Ele precisa ver em nós essa fé. Não podemos ter essa dúvida. Então, o primeiro passo, qual foi? Crer no Deus que traz à existência aquilo que não existe. O segundo passo, crer contra a esperança. Ou seja, fazer com que a nossa fé, ela renove a esperança, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, e ainda que as situações digam que não. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. É assim. Mesmo que tudo diga que não, eu não posso duvidar, você não pode duvidar. Terceiro passo, não enfraquecer na fé. Quarto passo, não duvidar da promessa. O Deus do impossível não desistiu de mim. Você pode cantar isso? Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Por que você está desistindo? Deus não desistiu ainda. E eu, irmãos, a cada dia, aquilo se renovava, a esperança, a fé se renovava, porque eu acreditava que Deus não tinha desistido de mim. Mesmo que a medicina tivesse desistido, ou mesmo que todas as situações dissessem que não, havia algo muito forte no meu coração, havia algo assim muito profundo dizendo para mim que Deus ia fazer. E aí vem o quinto passo de Abraão: crer que Deus tem todo o poder para fazer. Romanos 4:21, eu estou continuando a leitura, estou versículo por versículo. O quinto passo: porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Certeza. Em algumas traduções diz que ele estava absolutamente certo. Ele acreditava que Deus tinha poder para fazer. Por mais impossível que fosse. Por mais assim surreal. Por mais que ninguém acreditasse. Ele sabia que Deus tinha poder para fazer. Você acredita que Deus pode fazer na sua vida? É crer. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você tem um sonho, você tem um propósito, um projeto, um plano. Deus pode fazer muito mais. Ele tem poder. Eu acredito nisso, irmãos. Eu creio. Eu vivo todos os dias falando: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer ainda mais.
ainda mais. E nós podemos nos mover nesses passos de fé. O Senhor, Ele aguarda, Ele está aguardando que a sua igreja se movimente. A igreja do Senhor é uma igreja viva. É uma igreja que acredita nos milagres, acredita nas ações divinas, nos sobrenaturais. Nós não podemos perder isso. Imagina se nós perdemos essa visão. Imagina que nós que conhecemos ao Senhor, que temos a sua palavra, deixarmos de acreditar que Ele é poderoso para fazer mais. Né? Ele olha para nós e fala assim: isso que você está pedindo, isso é fácil para mim. Isso é fácil. Para nós é difícil, mas para Ele não é. Eu comecei a crer, a orar, a clamar, a jejuar, a pedir, a declarar a vitória. E quando foi em outubro de 2013, eu recebi um novo positivo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ele não me deixou frustrado. Recebi o positivo. Uma semana depois estava eu baixando no hospital. Com sangramento terrível. E eu falei assim: Senhor, eu não acredito. Eu lembro que era um sábado. Num sábado eu descobri que estava grávida. Outubro de 2013. Na semana seguinte eu tive um sangramento. Fui para o Frei Galvão. E, irmãos, parecia assim que o meu mundo estava virado. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim: olha, nós vamos internar você porque o seu beta-HCG está altíssimo. Beta-HCG é aquele hormônio que mede a gravidez. Então tem os níveis. Estava super alto, mas eu estava com sangramento. E me internaram. Eu passei o sábado. Pensa numa noite difícil, irmãos. Quando chegou no domingo, o médico passou e falou assim: Simone, eu acho que você perdeu esse bebê. Eu falava: doutor, mas fica aí, vamos tratando desse sangramento aí. Aí começaram a me dar medicação, fiquei. Na segunda-feira, fizeram outro beta-HCG. E aí o beta tinha caído. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz, estava 14 mil e não sei quanto. Quando foi... na segunda-feira o beta tinha caído assim horrores. Estava em 3 mil, 4 mil. Aí ele falou assim, aí ele passou lá e falou assim: de fato você perdeu. Então a gente vai deixar você aqui para poder você se recuperar. E vamos fazer um ultrassom. E eu fui para o ultrassom. Quando eu cheguei no ultrassom, a menina falou assim: olha, tem um saque. Você tem cisto? Eu falei assim: não, eu não já tive, mas não tive mais. Eu tinha microcistos, mas cisto não. Ela falou assim: tá vendo aqui, tá aqui o saquinho gestacional, ainda não tem tempo para batimento cardíaco, porque faz pouco tempo, mas está aqui, e tem um cisto também. Eu falei: tá bom. Me voltaram pro quarto. Passei a segunda, na terça, na quarta fizeram outro ultrassom e outro beta-HCG. E aí eu vi a cara de espanto do médico, porque o meu beta tinha subido. E quando foi fazer o ultrassom, tinha 2 sacos gestacionais. Aquele cisto não era um cisto. Tinha um saco gestacional e tinha outro saco gestacional. E eles ficaram tudo assim, sabe? Sem saber o que me falar. Mas ainda eu só orava, irmãos. Eu falava: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas a sua palavra diz para eu ter fé. Para que quando a esperança fosse embora, para que quando eu estava preparada para aquele momento, porque eu tinha meditado muito nessa palavra. E eu estava vivendo justamente isso. Estava parecendo que estava tudo indo embora. E eu falava: Senhor, até aqui eu declarei a fé. E o que está acontecendo? Mas continuei orando. E ele me deixou internada. Passou a quinta-feira. Na sexta-feira fizeram outro beta-HCG e outro ultrassom. E o beta-HCG tinha subido mais um pouco.
Naquela época, a gente não tinha celular, pelo menos eu não tinha. O meu celular era um celularzinho muito ruizinho, não tinha, como é que chama? Smartphone. 2013, a gente não tinha ainda. E eu queria fazer pesquisa, beta caiu, beta coisa, né? Beta subiu, mas não ia, o meu celular não tinha resposta como tem hoje. O Google girava e não me dava resposta, e eu não estava entendendo nada. E nem o médico. Até que na sexta-feira ele falou assim para mim: amanhã eu vou te dar alta, e daqui 15 dias você faz outro ultrassom, a gente vê o que aconteceu. Porque ele não tinha explicação. E 15 dias depois eu fiz outro ultrassom, irmãos. E aí a gente entendeu o que aconteceu. Porque eu tinha perdido um dos óvulos. Eram 2, né? Um do saquinho gestacional, no ultrassom a gente viu que tinha diminuído, mas o outro estava crescendo e tinha batimento cardíaco. E aí eu falava: Senhor, que coisa! Eram 2 e um tinha se perdido, mas o outro estava lá. E o coração batendo forte, que é esse coração da Giovana aí, todo... E outro coração batendo forte ali. E eu falei: realmente o Senhor nos prova, irmãos. Prova. Não é fácil. Eu sei que não é fácil o que você está passando. Não é fácil. É muito difícil. A hora que nós estamos vivendo esse momento de situações em que a gente não tem resposta clara, onde é crer ou crer, é esperar o que Deus vai fazer, é confiar no que Ele está fazendo. Confiar, só confiar. Mas nós que somos o povo de Deus, o Senhor, Ele nos chamou a isso, amém? Ele nos chamou. Você vai ter momentos assim, porque viver com Cristo não é viver no mar de rosa, irmãos. Nós vamos ter desafios. E é a hora que nós, como conhecedores da palavra de Deus, nos posicionamos e falamos: Senhor, eis-me aqui, faça em mim a sua vontade, Deus. A minha vida é tua. Eu marquei aqui como caminhar na fé. Queria compartilhar 3 pontos com você. Como caminhar na fé. Como dar esses passos. Primeira coisa, ter atitudes de fé. Você crê? Amém? Haja como quem crê. Sabe, pavimenta o seu caminho com palavras de fé, com pensamentos de fé, com atitudes de fé. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, eu peguei essa tradução da NVT que eu achei incrível. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Irmãos, quando Deus falou para Noé construir a embarcação para salvar sua família, porque viria o dilúvio, ele nunca tinha visto isso nunca tinha acontecido. Era uma coisa assim que ele não conseguia imaginar. Como que vai ser isso? Agora você imagina um homem que entra num projeto de construção pela fé. Ele age, ele coloca suas forças. Ele declara isso: olha, eu vou construir, porque Deus falou que vai acontecer isso. Eu vou salvar minha família, eu vou obedecer, eu vou fazer. Ele constrói, demandou anos aquela construção. Pessoas rindo e zombando dele, porque ninguém conseguia visualizar aquilo que ele estava falando. Como é que vai acontecer isso? Não existe. E não dá tudo, morrer? Não tem como. Só que tem uma coisa que eu acho linda, é que ele acreditou tanto,
Ele teve tanta fé, a atitude dele foi tão tremenda que ele envolveu a família, os filhos, a esposa nesse projeto. A fé dele exalava. Então nós precisamos ter essa atitude de fé que contagia até mesmo outras pessoas. Amém? Acreditar de tal forma que não, vai acontecer. É Deus falou comigo. E agir conforme fé. Ainda que Deus peça coisas para nós, fazemos coisas que a gente olha e fala, mas não, Deus pediu, eu vou fazer. A Bíblia diz em Hebreus 10, 38, mas o meu justo viverá pela fé. É viver por fé. É ter atitudes de fé. É um convite que o Senhor está fazendo hoje para mim e para você. Amém? A termos essa atitude. Então, caminhar na fé é isso. É ter atitudes que revelam a nossa fé. É declarar, é falar. É profetizar. Você pode profetizar na vida desse irmão que está aí do seu lado? Pela fé? Amém? Declare vitória na vida dele. Porque a segunda atitude, o segundo passo, vamos dizer assim, que eu coloquei aqui para a gente caminhar na fé, é ter amigos que têm fé. Tenha amigos que têm fé. Tenha pessoas do seu lado que quando você falar a respeito de algo que Deus falou para você, essa pessoa vai sonhar com você, vai orar por você, vai se alegrar com você. Tenha pessoas assim. Lucas 5,18. Eu amo essa passagem bíblica. Diz assim: alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente a Jesus, no meio das pessoas que ali estavam. Jesus viu que eles tinham o quê? Fé. E disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Olha que amigos. Gente, quando eu leio essa passagem, eu falo: Senhor, eu quero ter amigos assim. Eles viram a situação daquele homem. E eles sabendo, eles crendo que Jesus poderia curá-lo, carregam aquele amigo paralítico para estar diante de Jesus. Só que quando eles chegam no local, a Bíblia diz assim que o local estava lotado, tinha gente de Jerusalém, da Galiléia, de todos, estavam ali ouvindo Jesus, de modo que eles não conseguiam entrar de uma forma natural, entrar pela porta, que é o natural. Então eles não desistem, eles poderiam desistir ali e falar: bom, não conseguimos, nós tentamos, fizemos a nossa parte, trouxemos você até aqui, mas não tem como chegar até Jesus. Mas eles não param aí. Eles falam: não, nós vamos dar um jeito. E eles então começam a subir, sobem no telhado e começam a puxar e a colocar aquele paralítico no telhado da casa, abrem um buraco ali aonde Jesus está e descem o amigo paralítico e colocam ele na frente de Jesus. Que fé, meus irmãos! Que amizade linda, que desejo de ver o outro bem, curado, feliz, liberto, restaurado. Aqueles homens, eles desejaram, aqueles amigos desejaram isso. A fé que eles tinham trouxe a restauração. Porque quando Jesus viu aquilo, quando Jesus viu aquela atitude dos amigos, ele falou assim, Jesus viu que eles tinham fé. Fé. Tenham amigos que tenham fé. E sejam amigos que têm fé para outras pessoas também. Amém? Sejam amigos. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada
é que ao eu orar por outras pessoas, ao eu me alegrar, ao eu me colocar na brecha por outras pessoas, isso aumenta a minha fé e gera mais alegria no meu coração, sabe por quê? Porque quando eu oro pelo Bruno a respeito de uma situação, e quando Deus faz na vida dele, é minha vitória, é Deus respondendo a minha oração, isso aumenta a minha fé. Então, por quanto mais pessoas eu oro, quanto mais pessoas chegam assim, Simone, ora por mim, e eu coloco ali no meu caderno de oração, e eu oro, e eu peço, e quando a pessoa vem e fala, olha, Deus deu vitória. Gente, ainda que não tenha acontecido algo na minha vida, a minha fé aumenta, o meu coração se alegra. A alegria, ela não sai de mim por conta disso, porque não é só alegria pelo que acontece na minha vida, pelas minhas vitórias, pelas vitórias da minha família, mas por o fato de orar por outras pessoas, a vitória do Bruno é a minha vitória, a vitória da Val é a minha vitória, a vitória da Cris é a minha vitória, a vitória da Nadir é a minha vitória. Isso mantém a alegria, isso mantém a fé, isso nos faz, sabe, caminhar louvando a Deus, porque não é só quando algo acontece de bom para mim, não, é quando eu vejo que os meus irmãos estão sendo abençoados, estão felizes, estão vivendo algo novo, amém? Então tenham amigos que têm fé, e sejam amigos que têm fé, sejam bênção na vida de outras pessoas, se alegrem com a vitória de outros. E por último, então o primeiro é ter atitudes de fé. Segundo, ter amigos que têm fé. E o terceiro, alegre-se. Deus preparou um plano para você. Fala para quem está do seu lado, alegre-se. Alegre-se. Deus preparou. Deus preparou. Ainda que você não esteja vendo ainda. A minha vida, a sua vida como ela está hoje, há um propósito de Deus. Se você crê em Deus, se você tem buscado no Senhor, se você tem clamado, alegre-se, porque Deus tem um plano para você. Você sabe que esse versículo que eu vou ler, eu ainda falei para Deus, Deus de novo, porque na sexta-feira eu preguei aqui para as mulheres, e eu concluí com esse versículo, e Deus me fez colocar esse versículo de novo, que é Jeremias 29:11, que diz assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Deus conhece. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero convidar a igreja a ler esse versículo. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você pode falar para esse amigo aí, que está do seu lado? Leia esse versículo para ele. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aleluia. Queridos, Deus vê todos os nossos passos de fé. Cada vez que você se posiciona em oração, cada vez que você derrama suas lágrimas, todas as vezes que você chega diante dele, e talvez até com a sua esperança abalada, ele vem, porque ele não fica alheio a esses passos, aos nossos passos de fé.
O que nós não podemos é parar. Não pare. Você não pode desistir, você tem que continuar. Eu tenho que continuar crendo. A vitória vem do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. A minha veio linda. Linda, ô pretinha linda, amorosa, querida, inteligente. Queridos, você precisa crer. Vamos dar um passo de fé hoje aqui? Amém? Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, esse hino faz parte da minha vida. Faz tempo que eu não canto, eu pedi o Renan hoje para cantar, para louvarmos. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Sonhos que Deus semeia no nosso coração não morrem. Pode passar o tempo que for. Nunca é tarde para Deus. O tempo dele não é igual ao nosso. Então continue dando seus passos de fé. Continue crendo que ele traz à existência aquilo que não existe. Continue crendo contra a esperança. Continue crendo. Tenha fé. Não deixe sua fé se enfraquecer. Não duvide da promessa de Deus na sua vida. Creia que o Senhor é poderoso para fazer, e fazer infinitamente mais. Então vem aqui perto do altar. Irmãos, há algo maravilhoso quando a gente chega diante do altar. Quero convidar você, vem aqui dando passos de fé enquanto nós vamos louvando. Mas venha com fé.